Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia, né, aqui pelo canal. Agora nossa aula será para os 8º anos, tá? Peguem seus materiais para anotações. Lembrem de informar aqui, sempre aqui nos comentários, seu nome completo, sua turma, sua escola. Tirem algumas dúvidas com seus professores, tá? Então vamos dar início à nossa aula 12 de Geografia. Como de costume, né, vamos fazer a correção da nossa atividade da aula anterior, né, da aula 10. A primeira questão dizia, ó, os contrastes do espaço agrário latino-americano são provocados principalmente pela, então, com certeza a alternativa B, né? A disparidade tecnológica, né? A tecnologia vai influenciar diretamente, né, o espaço agrário desses países da América Latina. Segundo, a América Latina tem pior distribuição de terras do mundo, diz a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, tá? Esse órgão tão importante. O fragmento acima é, então essa parte aí, ó, né, fragmentada, tá? A alternativa certa é a letra A, é verdadeira. Sim, né? Essa é uma afirmativa verdadeira. Terceiro, o que a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, diz sobre a distribuição de terras? Então, o que é que ela diz? Então, a alternativa mais correta, com certeza, era a letra D. Gerenciar bem a terra é essencial para erradicar a fome e promover o desenvolvimento sustentável. Com certeza, né? Gerenciar a produção, a distribuição é fundamental. Quarta questão. O espaço rural é central na vida de grande parte das pessoas que vivem na África. Aproximadamente, quantos por cento da população do continente trabalha em atividades agropecuárias ou mineração? Então a gente viu lá, né, na África, no continente africano, que 60% da sua população, né, com certeza trabalha nessas atividades, seja de agricultura, pecuária ou mineração. Então, letra A. E o quinto, nos últimos anos, a África vem apresentando um crescimento econômico importante. A economia do continente é pautada por quais atividades? Cite exemplos. Então, era uma questão aí subjetiva. Então, a agropecuária, a exploração de recursos naturais, como petróleo, gás e minérios, como ouro e diamantes. Então, essa poderia ser a resposta. Então, feita a nossa correção, vamos aqui ao conteúdo da nossa aula. Atividades econômicas, processos de concentração, desconcentração, descentralização industrial e seus impactos. Vamos ver essa questão da indústria, né? Da concentração e da separação, da desconcentração. Concentração e desconcentração industrial no Brasil. Então vamos ver aqui um pouco da nossa indústria, né? Os processos explicam a atual configuração na distribuição das atividades do setor secundário no Brasil. O setor secundário é o setor que abrange a indústria, né, e a construção civil. Lembrem sempre disso. Primário, agricultura e pecuária. Tá? Secundário é a indústria, quem vai transformar. Nesse sentido, referir-se aos processos de concentração e desconcentração industrial no Brasil é referir-se ao movimento migratório realizado pelas fábricas e empresas por todo o território brasileiro ao longo das últimas décadas. Então vamos ver essa migração feita das indústrias no Brasil, ou seja, esse deslocamento de uma região para outra. E qual a região que mais concentra indústrias? Então vamos ver esses aspectos. Então, o processo de concentração industrial no Brasil, quando é que começa, né? Quando chega a introdução dessa indústria, chega para o nosso território. Então, isso é um processo histórico. Vamos ver. Ó. Ocorreu
com o desenvolvimento da política de substituição de importações, assumida de maneira mais proeminente durante o governo Vargas, né, de Getúlio Vargas, após os eventos relativos à crise de 1929 e o consequente declínio da economia cafeeira. Então, olha, vendo aí por esse lado histórico, até aí a década de 20, não é? Finzinho da década de 20, o maior produtor, o Brasil era um dos maiores produtores de café, então o café era o maior produto que regia a economia aqui do nosso território. Então, nesse período, aconteceu uma grande crise mundial, que é a chamada crise de 29, também chamada Grande Depressão, que acontece lá nos Estados Unidos. Olha aí, ó, um jornal da época dizendo que quebrou, né? Como se a economia dos Estados Unidos quebrasse, a Bolsa de Nova York entrou em pânico e realmente quebrou. Então, quando o maior comprador mundial quebra, né, entrou numa crise gigantesca, com certeza a maior de sua história, os outros países que dependiam dele também vão entrar nesse ciclo aí, ó, vão perder valor seus produtos. E essa crise atingiu a indústria de café brasileira. Então, os maiores produtores de café, eles perderam seu valor. Então, não tinha mais valor. Então, o Brasil vai quebrar também, vai entrar junto com esse movimento. A partir daí, da década de 30, né, vai surgir o governo de Getúlio Vargas, que a gente vai ver, e essa mudança na indústria vai começar, vai ser introduzido agora no Brasil uma transferência de país agrário e agora que vai abrir as portas para a indústria, para mudar um pouco o seu estilo da economia. Não dava mais para viver só do café. Então tinha que abrir as portas para a indústria. Então, ó, crise e colapso da cafeicultura no Brasil. Olha aí, ó, os cafeicultores, né, nos cafezais, principalmente lá de São Paulo, essa indústria que movimentava muito a economia do Brasil, com muitos imigrantes, né, vindo lá da Europa, italianos, alemães, para trabalhar nessa indústria de café. Olha aí, ó, os galpões, né, onde ficavam os sacos de café. Então é um produto muito valioso. Com a crise da Bolsa de 29, né, a grande depressão lá nos Estados Unidos, esse produto perdeu o valor, não tinha mais valor. Então o Brasil foi quebrando junto, não tinha mais como gerar renda. Olha aí a imagem, a queima de café lá no Porto de Santos, que era levado esse produto para outros lugares, para outros países. Não tinha mais valor, então o café era queimado, não tinha mais valor nenhum, não tinha como vender porque ele perdeu o seu valor. Isso gerou uma gigantesca mudança no processo econômico do Brasil. Então o café perdeu valor. O Brasil teria que mudar, né, todo o seu contexto econômico. Início do governo de Getúlio Vargas. Aí, olha, voltando na história, né, ele vai chegar ao poder através de uma revolução, chamada Revolução de 1930. Um golpe de Estado, não é? Até porque ele perde as eleições, né? O presidente que ganha seria o Júlio Prestes, né? Ele não assume por conta desse golpe aí de Estado e também militar, liderado por Getúlio Vargas. Ele chega ao poder com essa revolução e dá início aí à industrialização brasileira, né? Então vai começar a chegar aí as primeiras fábricas ao Brasil. Olha aí um exemplo, uma das primeiras fábricas no Brasil, a GM, né, a General Motors no Brasil, onde ficava o escritório da fábrica. Então esse presidente aí, ele vai ser um membro aí, né, muito recorrente na história brasileira, porque vai ser o presidente que mais vai demorar no cargo, né? Isso a gente vai vendo aos poucos. As primeiras montadoras automobilísticas no Brasil, olha, uma das indústrias que mais veio, que chegou ao Brasil, que mais gerou renda, né, foi a indústria de carros, com certeza vinda de outros países. Olha, aí a indústria da Ford chegou lá no estado de São Paulo, né, a montadora da Ford, essa indústria americana. A Chevrolet também, né, que faz parte da GM, né, da General Motors, também vai chegar aí, ó, por volta da década de 40. E a gigante Volkswagen lá da Alemanha, né, também chega ao Brasil aí por volta da década de 50. Então essas três grandes montadoras vão colocar suas fábricas, suas filiais
principalmente lá na região sudeste, no estado de São Paulo. E vai gerar muita renda, muita migração e vai gerar muita economia. Então o Brasil passa agora a ser um país movido pela indústria também. Concentração industrial no governo de Juscelino Kubitschek. Outro presidente muito marcante, não é, na história brasileira foi o JK, Juscelino Kubitschek. Durante o governo de JK, houve novamente um impulso à industrialização do Brasil e de novo sobre a ótica da política de substituição de importação anteriormente preconizada. O que quer dizer isso? Substituição de importação. Então o Brasil ele só importava, só comprava. E ele agora vai substituir. Se ele agora começa a produzir internamente, ele vai começar a produzir seu produto e exportar. Então ele substitui as importações por exportações, né? Por vendas. Então ele produz aqui e vai ter um valor agregado nesse produto e vai ganhar mais, porque ele produz internamente e vai exportar. Ele vai vender. Com isso, a participação da liderança das indústrias automobilísticas, o processo de industrialização do Brasil manifestou-se de maneira mais efetiva, né, e reproduziu a concentração anteriormente existente. Então, o governo Juscelino Kubitschek, que ele vai, né, de 1956 até 61, ele revoluciona o Brasil não só na questão industrial, mas na questão geográfica também, porque é ele o responsável, né, por transferir a capital do Brasil, que antes era o Rio de Janeiro, ele transfere agora para o interior do Brasil. Olha ele com a mão no mapa do Brasil ali, ó, apontando ali as novas infraestruturas, as novas estradas que o Brasil vai precisar fazer para ligar o país à nova capital. Então é ele o responsável por colocar aí a capital do Brasil no interior do Brasil, que vai ser Brasília, construída ali no Distrito Federal. Então foi extremamente importante para a industrialização brasileira. O seu slogan de mandato era 50 anos em 5, ou seja, que o Brasil iria se desenvolver 50 anos à frente em apenas 5, os 5 anos de mandato que ele teria. Então, com certeza é isso, ó. E realmente foi uma evolução muito grande. Quantas estradas, né? Essas rodovias faziam parte do plano da política desenvolvimentista. Todas as rodovias federais agora seriam interligadas à nova capital. E foi isso que aconteceu. Existia um plano de metas com investimentos em energia, transporte, alimentação, né, a indústria de base e a educação. Então, realmente, o Brasil revolucionou nesse período aí do JK. Aí, ó, a maior construção foi na nossa capital, né, no período desenvolvimentista, que começou com Juscelino, né, passa por Jânio Quadros e termina em João Goulart. Então toda essa construção e infraestrutura começando pela nova capital. Olha aí, ó, o Congresso Nacional sendo construído aí, né? Isso exigiu também uma descentralização industrial e desenvolvimento de infraestrutura. Ou seja, grandes rodovias começam a ser construídas. Olha aí, ó. Antes aí a mata, né, a floresta e o início da construção dessas grandes rodovias federais, ligando as regiões brasileiras a essa nova capital. Olha aí a foto dessa rodovia, antes, né, no início da construção e depois dela pronta. Isso vai desenvolver muito, né, o escoamento de produtos para a capital, para outras regiões, vai interligar as regiões. Várias cidades vão ser construídas, né, no entorno dessas rodovias e esses produtos vão sendo levados e girando a economia. Então, esse é o período desenvolvimentista. Concentração e descentralização industrial no Brasil. Quando essas indústrias começam agora a migrar, ó, sair, né, do centro e ir buscando o interior. Podemos dizer que a desconcentração industrial do Brasil passou a acontecer de fato, ó, a partir da década de 1990. Então, a partir de 90, essas indústrias vão migrar, né, vão buscar novos polos. Ó. Quando a maior presença de infraestrutura com
comunicação e meios de transporte, nas áreas anteriormente marginalizadas, passou a apresentar um maior efeito. Então, quando as cidades do interior passam a crescer, passam a ter mão de obra, ter um mercado, né, consumidor maior, essas indústrias vão ser atraídas, né, para fazer suas filiais ou até sair de um lugar para outro. Isso acontece demais, né, principalmente aqui no Nordeste. Então, várias indústrias são atraídas pelo crescimento dessas novas cidades aí, ó, e essa população que está se qualificando. Então, isso é um fator de descentralização de indústrias. Nesse mapa nós temos aí quando começou. Tudo era ali na região de São Paulo, no ABC paulista, São Caetano, Santo André, São Bernardo, e começa a ir para o interior. Olha a setinha, o sentido que a indústria começa a ir, né, para o interior de São Paulo e dali para outros estados e regiões do Brasil. Nesse mapa fica claro, ó, né, uma desconcentração espacial da indústria. Então nós temos aí, ó, essa área em amarelo, né, a área de maior industrialização, e aquela área da região ali do sudeste, ó, tracejada, é onde a indústria vai começar de vez, né, e ela começa a expandir no sudeste brasileiro e vai invadindo aí todas as regiões, até ali, ó, Amazonas, onde fica ali a Zona Franca de Manaus, todo o litoral nordestino e toda a região sul do Brasil, né? São as áreas de mais concentração de indústria no nosso território. Descentralização e os novos polos de atração. Nesse período, né, vai haver uma difusão da guerra fiscal, causas da centralização. Ou seja, existe uma guerra fiscal, a fiscalização, os impulsos dados, né, a questão dos impostos, como é que fica nessa parte burocrática das indústrias. Primeiro, fornecimento de incentivos fiscais. Algumas prefeituras vão dar incentivos fiscais para essas indústrias chegarem e se instalar na sua cidade. Como, por exemplo, isenção de impostos e outras condições, como fornecimento de terrenos em posições estratégicas e formações dos polos. Então a indústria ela vai procurar as prefeituras e essas prefeituras vão fornecer para eles facilidades, né? A questão dos impostos, algumas prefeituras vão doar terrenos, esses terrenos vão ser introduzidos, a indústria vai chegar, não vai pagar aquele terreno, então vai ter que gerar renda para aquela cidade, a mão de obra tem que ser daquela cidade, e através daquelas indústrias aquilo vai crescendo, né? Isso acontece em várias cidades por aqui, ó. Caruaru é um exemplo muito grande disso aqui. Nossa cidade também está começando agora a abrir novos terrenos, né, para a instalação de fábricas e de indústrias. Isso aí já é um começo, né, para que esse movimento só cresça. Por que as indústrias migraram? Olha? Então, um fundamento, né? Por que elas migraram? O que elas buscavam? As grandes indústrias migraram em busca de mão de obra mais barata e sindicalmente desorganizada, a fim de reduzir os custos e elevar os lucros. Então, muitas indústrias, principalmente as transnacionais, né, as indústrias mundiais, elas procuram mão de obra mais barata, para pagar menos aquele trabalhador, né, e que não tem um sindicato forte para resolver as questões daquele trabalhador, para reivindicar, né, e com isso eles vão diminuir os custos e o lucro vai ser elevado, eles vão ganhar mais. Se eu pago menos, eu não tenho muito gasto, eu vou elevar meu lucro. Então a indústria com certeza vai lucrar bem mais. Então isso é um motivo porque as indústrias migram, elas buscam isso. Sempre lucratividade, tá? Um exemplo aí, ó, as indústrias que começam a migrar, porque aqueles novos polos estão abastecidos, né, de quê? De mão de obra. As cidades ali estão oferecendo ótimas condições. A indústria têxtil, por exemplo, fabricação de tecidos, olha aí, ó, toda a indústria têxtil. Que o Nordeste hoje realmente é um grande polo regional e nacional, né? Muito importante para o Brasil. A indústria de tecidos, a indústria de confecções, né? Nem podemos, nós vivemos aqui, ó, estamos dentro de uma cidade que está inserida nesse polo de confecções, ó, que fica aí, Caruaru, Toritama, Santa Cruz, né? São Caetano também já está
nesse novo polo de confecções com a moda infantil. Então nós temos mão de obra qualificada. Então as indústrias vão procurar localidades assim, que vão oferecer mão de obra e compradores, né? Com certeza nas grandes feiras e nas feiras livres, né? Nas fábricas que tem por aí. Outra indústria também, né? Aí, ó, o polo de Camaçari na Bahia, nessa primeira imagem embaixo aí, ó, uma região industrial gigantesca, eu já tive a oportunidade de conhecer, uma região muito produtora que fica lá na Bahia, né? Um polo gigantesco de indústria. Aqui também no Pernambuco, olha, a fábrica da Jeep, nessa montadora que fica em Goiânia, aqui próximo ao nosso litoral, em Pernambuco. Então são novas áreas que estão sendo abertas e desenvolvendo renda, né? E salários, desenvolvimento para toda uma região. Então essa é a importância das indústrias se descentralizarem, sair de um polo e buscar novas rotas, né? Principalmente nas cidades pequenas e médias. Então a descentralização atual, um exemplo muito comum nosso aqui, ó, essa imagem vocês devem conhecer. Atualmente existe uma migração, mesmo que gradativa, das grandes companhias em direção às áreas interioranas dos estados e principalmente as chamadas cidades médias, né? A cidade que vai oferecer essas condições, que tem uma população já de médio porte, que vão ter essas condições de instalação de fábrica. Essa imagem é o distrito industrial que fica aqui em Caruaru, nossa cidade vizinha, né? Quantas e quantas indústrias já estão instaladas lá. Algumas com vários incentivos fiscais, né, de terrenos, de impostos, e vai gerar uma renda gigantesca. Então pode olhar, onde tem indústria, a cidade vai crescendo, a urbanização, os bairros vão chegando mais próximos dessas indústrias. Por quê? Porque os trabalhadores buscam localidades próximas do seu trabalho. Então onde tem indústria, com certeza vai ter urbanização. Isso é um fator ligado, com certeza. Aqui as nossas referências na nossa pesquisa, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau.